Bom dia, Gustavo. Bom dia, Heitor. Tudo bem com os senhores? Oi? Sim. Meu Deus, que coisa feia. O que é isso? A imagem do Heitor. Tem dois, Heitor? Tipo, a minha câmera tá no celular, daí tô pelo computador com uma e Grava celular. um GIF e Eu, coloca aí, Heitor. Faz assim, vai ó. acabar a bateria do celular, Você eu tá acho. Porque escrevendo alguma coisa, iPhone faz tem um muito ruim. GIF, aí Entendi. Daí, se coloca. quiser que Eu eu tô ligue a escrevendo. câmera, eu ligo pelo celular, tá? Entendi. Pode ligar. A escola pediu para que todo mundo fique com a câmera ligada. E aí, Luizinho? Mandinha, Alex, Heitor, Lívia. Tudo Já bom pra com quem me vocês? fez. Saudades. Mano, Ida. Eu tô tipo a Isa. Só consigo fazer assim, de sono. Então, gente, Giovana, Cersane, Dona Gabi. E aí, vocês estão bem? sim. Entendi. Não. Cabelo da Gabi, deixa eu ver. Ah, tá normal. Achei que ia estar muito diferente. Não, eu deixei do mesmo jeito. Entendi. Porque ela corta o cabelo. Você corta sozinha? Corta. Da última vez que eu cortei sozinha. Nossa, que coragem. É. Oi, quem me perguntou alguma coisa? Ai, amanhã. Pergunta. Oi, Dona Carol. Olá. Tudo bem? Ah, porco. Quantas pessoas temos? Temos 16. Eu vou esperar mais um pouquinho e aí eu começo. Alguém falou alguma coisa? Não. Nossa, ô Pedroso, o que que é isso? É o seu teclado que tá colorido? Estados Unidos. Ah, entendi. Olha lá, Juca. Cadê o Juca? O Juca tava aí online. Estão querendo fazer inveja pra você. Bom, estamos em 15. Mas eu vou começar. Foi estranho. É o frio, as pessoas estão com frio, aí elas não querem vir ter aula. Acho que é isso. Lindões, vamos lá. A Mi tá entrando. Ó, o que nós temos de concreto é que, por enquanto, nós continuamos tendo aula desse jeito. Obviamente não é o melhor dos jeitos, mas é o jeito possível para a gente poder conseguir lidar com tudo isso e prosseguir dentro dessa situação que é muito excepcional. A última vez que aconteceu isso foi há 102 anos atrás, com a gripe espanhola. Tipo, então, ninguém que está vivo hoje tem uma experiência real e sabe contar como que foi viver a gripe espanhola lá atrás. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai
revendo as coisas e tudo mais. Bom, Ô, Rafa, já faz um mês que a gente não se vê. Eu passei uma atividade que está no sistema, se vocês forem entrar no sistema depois, que é o seguinte: o que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês façam mapa conceitual, como uma forma da gente fazer um resumo, relembrar aquilo que a gente estava estudando, para a gente poder continuar os nossos estudos, continuar aquilo que a gente estava fazendo. Então, eu queria, antes da gente começar a aula, que quem está em casa aí, se não está do lado com o caderno e o livro de história, que pegasse os dois para a gente poder começar. Vou pegar lá, Rafa. Vai lá, vai lá. Eu vou esperar mais um pouquinho. Oi, Rafa. Oi, Mafê. Tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia. ô, pronto. Só. Aí, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou rever com vocês o livro para ajudar vocês a fazer o mapa conceitual. Vocês vão ter até quinta-feira que vem para terminar. Eu sei que exatamente pelo fato da gente estar num momento muito delicado, não dá para exigir coisa de vocês. Tipo, então vocês podem fazer no caderno, se você não tiver folha sulfite em casa, não tem problema, né? A única coisa que eu quero é que vocês façam do jeito que ele fique deitado. Eu não quero que o mapa conceitual seja assim. Eu quero que o mapa conceitual fique deitado, tá? Para vocês poderem rever e aí, enfim, mandar pelo sistema. Teve gente Módulo que... 2. Oi, fala, desculpa. É o módulo 2? Isso, é o módulo 2. Eu vou abrir aqui, é o tema 1 e o tema 2, não é? Deixa eu só ver e conferir aqui, Ale. Quem já pegou o livro e o caderno, podia também dar uma conferida. A gente tinha parado... Isso. Ó, a última aula que eu dei para vocês, a gente falou sobre a Revolução Russa, certo? Não foi da depressão? Eu cheguei a dar a crise de 29, eu não lembrava. Com vocês já, tá. Nossa, Não, tá certo, Ale. É dessas coisas, eu não tinha certeza se a gente já tinha chegado a ver isso ou não. Eu pedi no sistema que vocês fizessem o mapa conceitual da Primeira Guerra e da Revolução Russa, tá? Não sabia de nada, não. O que você não sabe de nada, não? O Ale vai De causar lição. até na aula online. É isso, entendi. Que você e a Ana fica falando que tinha lição. Assim, ninguém sabia, quase. Eu falei que tinha lição? Não tinha lição. Você falou agora que tinha lição, que você deixou lá no site, na Não, eu plataforma. deixei no site hoje. Vai deixar. Mas Entendeu? então a Ana foi a única que deixou lição e falou, fizeram. Não, eu deixei para hoje. Hoje... Não. Saber. Hoje é dia 7. Então, ó... O Juca tá aí, né? Apesar dessa coisa estranha se movimentando na tela eu tô dele. aqui.
Oi, Mi. Ó, vamos lá. Lembrando que a ideia de um mapa conceitual, vocês acho que já começaram a fazer e já sabem um pouco disso, é que esse mapa conceitual seja um resumo apenas com as palavras, os conceitos mais importantes. Então, cuidado para não escrever muito na hora de fazer o mapa conceitual. Sei que vocês já fizeram alguns desde o ano passado. A Cândida pede bastante também mapa conceitual. Então, façam e tomem cuidado, porque às vezes vocês colocam muita informação no mapa conceitual. E não é a ideia. A ideia do mapa conceitual é que ele seja um resumo. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, se vocês estiverem fazendo e ainda não sabe o que você coloca, se você colocou muito, se você colocou pouco, manda o rascunho por WhatsApp para mim que eu respondo para vocês se pode tirar, se é melhor deixar, o que a gente faz em relação às imagens. Tudo bem? Então, ó, pessoal, pegando aí a apostila de vocês, e quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, ela começa na página 6. Então, qual das informações, Rafa, eu tenho que olhar para a primeira página e pensar, bom, essa é uma informação muito, muito, muito importante. O livro ajuda vocês a pensarem nisso. Quer ver uma dica? Quando vocês olham para o livro, vocês veem lá, na primeira página 6, tem uma imagem. Então, a imagem ajuda você a pensar, bom, se eles escolheram essa imagem, é porque essa imagem é importante para falar sobre o capítulo. E aí, o que a gente vê na imagem? A gente vê vários homens com roupas diferentes em cima de um caldeirão. E aí tá lá, Balkan Troubles, ou seja, os problemas dos Balcãs. Por que isso aparece? Onde é os Balcãs e por que eles são importantes para a Primeira Guerra Mundial? Quem lembra? A Primeira Guerra Mundial vai começar com o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando na Sérvia. Então é por isso que vai ser importante. Ele vai morrer em Sarajevo. O começo da Primeira Guerra Mundial se dá por causa dos Balcãs, tá? Então aí já é uma informação, talvez seja importante você colocar. Outra coisa que vai aparecer, aquilo que está grifado. Então, ó, está grifado disputa imperialista. O que são os impérios? Os impérios vão ser agora esses povos que vão disputar para ter uma quantidade maior de conquistas dentro do seu domínio. Então agora vai ser fundamental a gente pensar que essas disputas imperialistas vão ocasionar a Primeira Guerra Mundial. A gente viu também aqui uma coisa marcante, que é a paz armada. Qual é a ideia da paz armada? É que essas potências vão preparar as armas, vão se equipar para começar a luta mais para frente. Você vai ter quais são os dois lados da Primeira Guerra Mundial? Você vai ter a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E aí a briga entre as duas, né? Na Tríplice Aliança, a gente tem a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Do outro lado, a gente tem a França, a Grã-Bretanha e a Rússia. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália queriam ser uma nova potência imperialista. Do outro lado, você já tinha potências imperialistas. A Inglaterra e a França eram as maiores nações imperialistas do século XIX. Então,
Com isso, você já tem aí a sua principal informação sobre a Segunda Guerra. Rafa, como que eu posso fazer esse desenho ou essas informações? Você pode pensar em desenhar as bandeiras de um lado, as bandeiras do outro, fazer aquele X. Então, no mapa conceitual, os símbolos são importantes para você poder mostrar muitas coisas envolvendo esses dois lados. Então, você pode colocar do lado da Tríplice Aliança países que querem ser novos impérios e do outro lado os países que já são impérios definidos. É você construir essa linguagem através do gráfico, através das imagens. Obviamente, tem pessoas que sabem desenhar bem como eu, tem pessoas que desenham mais ou menos como a Carol, né? E cada um pode fazer o seu à vontade. Ou pode seguir o meu estilo bonito de desenho, ou pode fazer o da Carol, que assim, é mais ou menos, né? Tô brincando. Mas é para dizer que até eu, com o meu desenho feio, consigo fazer. E dá para fazer. E o importante é o conteúdo e os conceitos utilizados, tá? Então não esquece disso e não fica com vergonha de fazer o seu desenho. Bom, virando a página, na página 7, ele vai falar do estopim. Eu acabei me antecipando, que foi a morte do Francisco Ferdinando, né, quando ele foi assassinado nas ruas de Sarajevo, e aí o começo da guerra. Pode ver que não tinha nenhuma grande informação ali. Aí depois, quando a gente fala da guerra, eu fiz o desenho na sala de aula, eu mostrei para vocês coisas sobre isso. Esse ano, o filme que ficou entre os finalistas do Oscar fala sobre isso. Quando a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, a gente não pode esquecer das trincheiras. É uma guerra de trincheiras. Então, também é um outro desenho que eu acho que ficaria legal. Você colocar essa trincheira, colocar essa guerra, que agora vai ser uma guerra de posição. Cada um dos lados vão brigar um contra o outro. O filme 1917, ele mostra essa guerra de trincheira, essas trincheiras ali na Europa, sendo a representação dos problemas e das coisas que eles estavam enfrentando. Tudo bem? Então, ó, você vai ter as guerras de trincheira, as pessoas ficando muito tempo um do lado da outra, as frentes, né? Então, as batalhas. Você pode colocar a informação que está aqui no box, também é legal. A participação das mulheres na guerra. Então, as mulheres vão participar. Lógico, numa sociedade extremamente machista, elas não vão participar de todos os lugares, mas elas vão poder ter uma certa participação. Elas vão estar sendo utilizadas na guerra devido a uma necessidade, né? E aí o machismo vai ter que ficar de lado porque você precisa de um problema pontual, que é você estar no meio de uma guerra, você precisa resolver isso, e aí você vai tentar resolver isso com a utilização das mulheres participando da guerra, algo que antes era impensado. Ainda sobre a guerra e sobre as trincheiras, eu queria que vocês fossem na página 11. Também, para quem aí é bom de desenho, dá para você se inspirar para fazer os equipamentos que eles usavam na guerra. Então, é uma página que tem aí, tem o tanque, tem o avião, tem a máscara, porque começaram a utilizar o gás como uma arma para a batalha, né? Por que começaram a desenvolver, por exemplo, a indústria do gás, de você usar o gás como uma forma de atacar o seu inimigo, porque você sabia que seu inimigo estava fechado. Como ele estava dentro da trincheira, se você acertasse ele lá naquele buraco, você deixava ele com um problema muito sério. E aí por isso que eles vão começar a utilizar essa tecnologia, essas novas formas para evitar esse tipo de coisa.
para conseguir garantir a sobrevivência, enfim, tudo isso vai passar por essa indústria da guerra que vai ser muito movimentada durante esse período. Quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, a gente está falando pela primeira vez de usar a tecnologia da Segunda Revolução Industrial agora na guerra. Então você vai conseguir fabricar mortes em escala industrial. Se antes eu tinha que pegar um revólver, eu tinha que pegar uma espingarda e eu dava um tiro, 2 tiros a cada vez que eu encostava o dedo no gatilho, agora você vai encostar o dedo no gatilho uma vez e a metralhadora vai jogar um monte de bala e isso vai aumentar o número de mortes consideravelmente, tá? Então essa também é uma informação muito importante que você não pode deixar de colocar aí no seu mapa conceitual. E por último, a paz dos vencedores, que está na página 10, aí eu peço para vocês voltarem uma página onde você vai ter a tentativa de resolver o conflito por meio de um acordo. O presidente dos Estados Unidos queria que o conflito fosse resolvido por meio de um acordo, o que não vai dar certo. O que não vai dar certo, e a última informação, ou uma das informações finais que você tem que colocar no seu resumo da Primeira Guerra Mundial, que é muito importante, é sobre o Tratado de Versalhes. Quando a Alemanha vai ser culpada por tudo aquilo que está acontecendo. A Alemanha vai ser a nação que vai agora ter que pagar as maiores indenizações pelo fato da guerra ter acontecido. Tudo bem? Ela vai ser responsabilizada pelo acontecimento. E aí, por causa disso, por ela ter sido responsabilizada, ela vai perder territórios. Então, ela vai perder a Alsácia e a Lorena. Ela vai ser proibida de ter exército. Ela vai ter que dar uma parte da sua indústria. Ela vai ter que dar trens, barcos. Ela vai ter um prejuízo muito grande. O Império Austro-Húngaro vai acabar. Vai agora ter a Áustria, vai agora ter a Hungria. Tipo, o mapa da página 12, ele é muito legal porque ele mostra as perdas aí do Império Alemão e as transformações. Então, você vai ter a criação do que eles chamam de corredor polonês, que agora você vai dividir a Alemanha em duas, com um território no meio do caminho. Você vai perder a Alsácia e Lorena. Rafa, eu preciso saber o nome da Alsácia e Lorena? Precisa. Porque a gente vai falar bastante deles agora na Primeira Guerra Mundial. A gente vai falar deles durante o período entre guerra. E na Segunda Guerra Mundial a gente também vai falar sobre eles. É uma região muito industrializada que passa por ela o maior rio da Europa, o rio mais rico da Europa, o rio Reno. Então, ali é uma região muito industrializada, onde o comércio é muito forte. Você faz navegação por ali. É por ali que você chega no porto de Amsterdã, na Holanda. Então, é uma situação comercial muito importante e que agora vai acabar. Em relação ao Império Austro-Húngaro, também, então, vai acabar a Áustria e a Hungria, vão se tornar 2 países diferentes. A Romênia vai passar a existir, a Tchecoslováquia vai passar a existir, a Iugoslávia vai existir, e aí isso mostra o quanto que essa região dos Balcãs ela é complexa e problemática. Tudo bem? Gente, agora eu vou ficar aqui disponível para vocês e eu recomendo que vocês comecem a tentar fazer o esboço do mapa conceitual. E aí, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam para mim ou mandam pelo WhatsApp. Rafa, Uhum. eu só não entendi aquela parte que você fala do Tratado de Versalhes. Oi, Henrique, vamos lá. Você está com a apostila? Tô na tela tudo aqui. Que aí, na página
Cadê aqui? Na página 10. Então, ó, vou até ler aquilo que a apostila fala para ver se você consegue entender melhor do que eu. Com o desmantelamento, é no último parágrafo, com o desmantelamento, ou seja, com a destruição dos impérios otomano e austro-húngaro, todo o ônus, todo o encargo, todo o prejuízo, todos os problemas da guerra recaem sobre a Alemanha. Ela não teve escolha se não aceitar as determinações do Tratado de Versalhes, assinado em 1919. O tratado obrigava a devolver regiões mineradoras da Alsácia e Lorena para a França e a pagar pesada indenização aos vencedores e ceder seus territórios coloniais. Os alemães vão ver o Tratado de Versalhes, Henrique, como a maior humilhação que a Alemanha sofreu. Eu estou falando isso porque o Hitler, quando ele assumiu o poder na Alemanha, ele vai bater nessa tecla. Ele vai dizer, a gente tem que odiar e matar os ingleses e os franceses porque eles fizeram a gente assinar o Tratado de Versalhes. Foi o Tratado de Versalhes que destruiu com a gente. E todo o discurso do ódio que o Hitler vai propor para os ingleses e para os franceses vem do Tratado de Versalhes. Vem de quanto que esse Tratado de Versalhes vai fazer a Alemanha ter a pior crise de toda a Europa. Então, toda a Europa estava em crise pós Primeira Guerra Mundial? Sim, mas a Alemanha estava no pior caso. A Alemanha estava com mais dívidas, com mais problemas, com mais restrições. E aí isso, para muitos historiadores, eles vão falar, o Tratado de Versalhes ele não acaba a Primeira Guerra Mundial. Ele prorroga ela para daqui a pouco. Tem alguns autores que falam de a Grande Guerra. E aí eles colocam que ela começa em 1914 e que ela só vai acabar em 1945. Por quê? Porque você tem Alemanha de um lado e França e Inglaterra do outro nas duas guerras. Nas duas guerras, você vai ter essa briga europeia entre Alemanha de um lado, Inglaterra e França do outro. Ô, Rafa, Oi, Malu, bom dia. Quero ver seu rostinho bonito. bom dia. Ah, você não vai. Eu acordei meio atrasado, então eu ainda percebi. nem levantei direito. Mas a Cacá pediu pra avisar que ela não tá conseguindo entrar. Por quê? Eu não sei, mas ela pediu pra avisar. Tá, Aí eu tô avisando. tá bom. Tô só fazendo minha função. O Entendi. celular da a Cacá tá ruim com a ligação desde ontem, não tava funcionando direito, aí ela até não participou de todas as aulas ontem. Entendi, que pena. Bom, ficou melhor de entender o Tratado de Versalhes, Henrique? Sim, obrigado. Beleza. E Vamos como à eu obra. cheguei um pouco atrasada na aula, não sei, é Chegou. pra fazer Malu, mapa. na plataforma, eu coloquei como atividade para quinta-feira que vem 2 mapas conceituais, do tema 1 e do tema 2. Então, agora, a gente acabou de falar sobre o tema 1, a Primeira Guerra Mundial. E na próxima aula eu vou falar e dar de novo a aula para vocês do tema 2. E aí, com isso, vai ser mais fácil vocês fazerem um mapa conceitual das duas coisas. Entendi. Entendeu? Uhum. Joia. Rafa, pra praticamente meio que resumir essa parte aí do que aconteceu. Ale, a ideia do mapa conceitual é um resumo apenas com os conceitos mais importantes. E o desenho. Então, você, de repente, fazer os desenhos ou fazer as setas ligando os assuntos mais importantes. Tudo bem? Tudo. Mas, tipo, praticamente resumir, ler essas páginas que você fez e pegar as partes mais assim. Isso. E aí tentar Como construir no mapa conceitual a ligação entre essas coisas. Como que você tipo, vai... pegar uma palavra X
e meio que montando assim com Então, por exemplo, Tríplice Aliança. E aí você vai colocar quais são os países da Tríplice Aliança. E aí, o que eles queriam, de onde que eles vinham, entendeu? E estabelecendo Sim. no gráfico, Enquanto né? eu faço, pode ficar com a Graficamente. câmera assim? Pode, agora que é só vocês fazerem, pode. Então tá. Ô, Rafa, Oi, eu vou beber água, tá? Já volto. tá bom, fica tranquilo. Agora é como se a gente estivesse na quadra fazendo a atividade, tá bom? Quem tiver dúvida, pergunta para mim, mas o resto pode continuar aí sem problema. Rafa, tipo, colocar a Primeira Guerra Mundial, daí começa lá. A disputa imperialista, daí você começa a falar sobre ela, assim, com palavras-chave, né, sobre o texto que tá falando, Isso, e vai ligando, tipo, daí tem o nacionalismo, a Tríplice Aliança, exatamente, é isso mesmo, é essa a ideia. daí tem a morte lá daquele cara. É você encadeando essas ideias até elas formarem sentido. Tá, mas aí manda foto? Você vai, quando você terminar, você pode fazer duas coisas ali. O que eu estava falando pro pessoal se você ficar com dúvidas se ficou bom ou não, você pode me mostrar o rascunho pelo WhatsApp. Mas Tá. na hora que você tiver terminado, você tem que colocar ela no sistema, pela plataforma, para eu poder avaliar e dar a nota. Tá, eu mando foto pro WhatsApp do rascunho. Tá bom, pode ser, não tem problema.
Oi, Cacá, deu certo agora? Deu, agora acho que deu. Querida, eu coloquei atividade na plataforma. É para fazer mapa conceitual do capítulo 1 e do capítulo 2. Na aula de hoje que você perdeu, infelizmente, eu expliquei de novo, fiz um resumo do primeiro capítulo. E aí, na aula de daqui a pouco, eu vou falar do segundo capítulo, para ver se fica mais fácil vocês fazerem um mapa conceitual, tá? Tá bom, Rafa. Obrigada. De nada, imagina, querido. Oi, João, o que foi esse F? Qual é a ideia do F que eu tô perdendo aí? To pay respect. É o quê? To pay respect. Eu não sei o que é isso, mas tudo bem, eu fiz também. Tá. Queridos, a nossa conexão vai acabar. Continuem fazendo. Se tiver qualquer dúvida, fala comigo pelo WhatsApp. Ou pelo WhatsApp. E aí depois a gente tem a segunda aula, que eu também posso tirar alguma dúvida se vocês ainda tiverem, tá bom? Tá. Valeu, Beleza. gente. Toma uma água, respira, que daqui a pouco tem mais.